favor. Então, gente, boa tarde. A gente vai começar com a parte de personalidade. Eu acho que não teve nada sobre isso ainda hoje. Antes de começar, só queria saber quem já está acostumado a mexer com bot, editar conteúdo. Pode levantar a mão só para eu ter uma ideia. E quem é a primeira vez que está fazendo isso hoje? Legal. Então, aqui é o guia de conversação da Thaís. Antes vou me apresentar, eu sou a Paloma. Tive a experiência de trabalhar com chatbot no Lápis já faz 1 ano. E a gente meio que criou tudo do zero para a Thaís. Então, a gente acumulou bastante conhecimento em todas as áreas, como vocês estão vendo. E hoje é o dia de compartilhar. Então, tudo que a gente criou aqui foi relacionado ao contexto da Thaís. Se vocês forem criar outros bots ou já viram pessoas fazendo de um jeito diferente, é porque tudo é possível em chatbot. Então, assim, não existe uma regra só. Aqui a gente só quer mostrar as soluções que a gente encontrou para a Thaís, né? Então, aqui a gente criou um guia de conversação. Por quê? A ideia é que qualquer pessoa possa editar o conteúdo da Thaís e que ela continue com a personalidade harmônica do jeito que a gente criou. Claro que quando a gente vai editar, assim, não tem como criar uma coisa igual. Cada pessoa vai criar uma coisa diferente. Mas a ideia é que tenham parâmetros para guiar as pessoas para a gente não ficar tão perdido. Então, falar um pouco do poder da personalidade, antes de tudo. A gente trabalha com o conceito de persona em 2 áreas. A persona relacionada à nossa personalidade e a do chatbot, que é um conceito do Jung, que ele fala que a gente desempenha vários papéis sociais, né? E a gente tem a nossa personalidade aqui no interior, mas quando a gente vai desempenhar um papel, a gente acaba modificando uma coisa ou outra, de acordo com o meio social. Por exemplo, existe a Paloma professora, existe a Paloma roteirista, existe a Paloma que se comporta de um jeito no trabalho e que se comporta de outro com a família e com os amigos. Então, a gente tem um conceito de persona. Aqui eu trouxe como exemplo o Clark. Ele é o Superman e ele também é o Clark, né? Então, ele tem 2 personas que são completamente diferentes uma da outra. O Clark, ele é super tímido, ele anda cabisbaixo, ele não olha nos olhos das pessoas, ele tenta não aparecer, e o Superman já é o contrário. Ele é extremamente extrovertido, ele sai aí com roupa colorida pulando de um lado para o outro, ele sai salvando o mundo e chamando a atenção das pessoas. Como a gente pode ver, não é só o óculos, porque a gente assiste o filme, assiste as séries e pensa, poxa, ninguém reconhece o Clark e o Superman, é só o óculos? Não é porque eles têm 2 personalidades distintas. Então a gente pode ver que o poder da personalidade, ele é muito maior do que o físico, porque mudou ali só o óculos e as vestimentas. Mas, na verdade, não. Ele se comporta tão diferente que é como se fosse 2 pessoas, mesmo que ele tenha uma personalidade só e 2 pessoas, nesse caso. Se surgir alguma dúvida, vocês podem levantar a mão e perguntar, tá? Então, mas quem vai controlar a personalidade e a persona do seu bot? É o público, né? Se você acha que vai criar um bot e vai colocar tudo que você acha interessante e maravilhoso nele, você vai se frustrar de primeira, porque você tem que adaptar tudo para o seu público. Então, a gente cria a persona do nosso público, por exemplo, da Thaís. São artistas ou pessoas que querem propor algo cultural, né? Esse é o nosso público. Então, a Thaís, ela é feita para atender esse público. Todas as características, às vezes, que a gente queria colocar, a gente, calma aí, pro nosso público vai ser legal? Às vezes não é. Uma piadinha assim, vai ser legal? Às vezes não é. Então, o nosso público, ele vai mandar no nosso projeto. Aqui a gente trabalhou com o MBTI, não sei se vocês já conhecem. O MBTI é uma teoria de personalidade. Não é obrigatório você usar uma teoria de personalidade. Você pode criar a personalidade, a persona do jeito que você quiser. A gente gosta do MBTI porque, além de trazer a personalidade, ele traz a função, ele traz os desafios, ele é muito rico. E também
ele é um teste que você pode fazer e descobrir a sua personalidade. Então, ele é feito para os humanos, mas a gente coloca no bot para eles ficarem mais humanos. A personalidade da Thaís, ela é construída com o cônsul e o protagonista. Por quê? O cônsul, eles são pessoas atenciosas que estão sempre querendo servir o usuário. Então, a gente pensou, ela vai tirar dúvidas dos usuários, ela está ali para servir. Então, quanto mais gentil ela for, quanto mais feliz ela estiver servindo o usuário, mais se encaixa nessa personalidade aqui do cônsul. Para complementar a personalidade dela, a gente colocou o protagonista. Por quê? Porque só servir não ajuda na Thaís. Ela também é proativa. Ela quer que o usuário, nosso público-alvo, ele submeta o projeto dele. Que ele não desista depois daquela conversa, descobrindo os passos, que são muitos, né? Muita burocracia, que ele não desista de submeter a proposta dele. Que ele realize o sonho dele, que ele realize o projeto dele. Então, se ela fosse apenas servil e carinhosa e atenciosa, não ia resolver. Ela tem que ser proativa. Ela tem que ficar lá puxando na orelha do cliente, do usuário. E aí, você vai submeter a sua proposta, olha, fica de olho no prazo, né? Então, ela está sempre tentando engajar o nosso usuário a submeter. Então, depois que a gente criou uma personalidade, a gente vai criar a persona, que é como ela vai se comportar naquela função. Ela tem a personalidade dela, ela é servil, né, no bom sentido, que ela está ali feliz de ajudar as pessoas, tirar dúvidas. Ela é proativa, essa é a personalidade. Agora é a persona, como ela vai desenvolver isso na função dela. Então é interessante você criar uma história para o seu bot. Porque o seu bot, ele é como uma pessoa, né? Então, por exemplo, quando você fala com alguém no telefone, é constatado que a gente cria uma imagem dessa pessoa na nossa cabeça. Mesmo que a gente nunca tenha visto ela, pode ser um atendente de uma operadora, alguma coisa do tipo. A gente fala com a pessoa, a gente cria uma imagem dela na nossa cabeça. Então, se o nosso bot ele tem uma história, ele fica mais atrativo para as pessoas conversarem com ele. No caso, a Thaís, ela é uma mulher, né? Gênero feminino. E aí vocês podem optar andrógeno ou masculino mesmo, né? O cargo dela, assistente virtual da Secretaria Especial da Cultura. Comunicação, chatbot. Ela poderia estar no WhatsApp, né? Então, é um chatbot que, no caso da Thaís, ele está no portal da Lei Rouanet. Mas ela poderia estar no Facebook, isso depende da escolha, né, do projeto. Objetivos da persona: realizar os projetos dos proponentes, priorizando o cumprimento da lei. Ou seja, por mais que ela queira realizar todos os projetos, tem que priorizar a lei. Então, ela não vai mentir para o usuário e falar que se ele não seguir aquilo, ele vai realizar o que ele deseja. Então, a gente colocou esse objetivo bem definido, que o usuário ele vai ter que seguir a lei e ela também vai ter que defender a lei. Desafios da persona, né, que são as dores, as dificuldades, no caso que a Thaís tem. Aprender as variedades sintáticas e dialetais dos usuários para melhoramento da comunicação. Aqui ficou bem linguístico, né? Mas, resumindo, ela tem que aprender como os usuários dela conversam para ela ser mais eficiente na interação. Porque a gente pode receber um usuário de todo canto do Brasil, né? Pode ser uma pessoa que usa uma expressão diferente. Então, é um desafio para ela. Porque, assim, não é uma linguagem padronizada. O Brasil, ele é continental. Então, é como se a gente tivesse vários idiomas. Daí, estabelecer uma interação mais natural e confortável para com o usuário, compreendendo as intenções, dúvidas do usuário. Sanar dúvidas de forma rápida e eficiente. Então, é outro desafio para ela, porque a Lei Rouanet é gigante. E a Lei Rouanet é chata. Então, ela tem que ser eficiente para tirar a dúvida do usuário, para ele não desistir da conversa tão rápido. Porque a primeira coisa que ele pergunta pode ser que ele já queira desistir. Então, são as dores dela, as dificuldades. Agora, eu vou trazer para vocês como a personalidade dela é vista,
né? Por quê? Tá ali a personalidade descrita, teorizada, mas como a gente vai colocar isso para aparecer no bot? Pela linguagem. No caso, ela é textual, né? Tem bot que é assim, de fala, né? Tem bot que, sei lá, pode ser mais visual, manda gráficos, coisas do tipo. Ela é textual. Então, como a nossa linguagem aqui vai aparecer? Pelo texto. Então, a gente vai ver o poder da linguagem. Cada palavra que você põe vai demonstrar a personalidade do seu bot. Cada interjeição que você põe vai deixar a conversa mais natural, mais humana. É como se fosse um teatro. Quando as pessoas vão escrever uma peça de teatro, ela tem um monte de interjeição, um monte de coisas que deixe aquela encenação ali atrativa, né? Então eu trouxe para vocês a Uter Tudo Bem, para a gente começar a ver como é a personalidade dela no texto. Que a gente criou o guia de conversação para isso, mostrar como a personalidade dela aparece no texto. A gente tem a Uter Tudo Bem. Como ela responde? Ela fala, tudo bem, obrigada, quero te ajudar. Então, por que a gente não pergunta se o usuário está bem também? Porque se a gente pergunta para ele, e aí, como você está? Vai desvirtuar toda a nossa proposta. Porque ele vai falar do céu, da frustração do dia. Ai, peguei o ônibus, nossa, hoje estava muito difícil. E a gente acha que não, mas o usuário ele vai se entregando para o chatbot. Ele vai contando da vida dele, tem gente que chega a contar a história inteira da vida e fala, olha, é o meu sonho submeter esse projeto. E assim, a gente, infelizmente, não tem capacidade tecnológica ainda de atender isso para o usuário. Então, a gente tem que limitar isso na conversa, porque senão o usuário ele vai ficar sempre frustrado, não vai ter uma entrega de valor, e ele vai fechar o seu chatbot e nunca mais vai falar com ele ou vai xingar ele, que é pior. Então, aqui, ela fala tudo bem, obrigada, porque a gente sabe que é muito ruim você falar uma coisa legal para alguém e vir um silêncio. Ser ignorado é a pior coisa do mundo. Aí o usuário pergunta, e aí, Thaís, tudo bem? Aí ela ignora. Imagina. Não é uma coisa boa, principalmente para o nosso público, que é um público mais artístico, é um público talvez mais sensível, né? Que ele quer ser ouvido, ele quer que a proposta dele seja realizada. Então a gente não ignora, mas a gente também não dá espaço para ele falar abobrinha. E a gente põe no final um quero te ajudar. Porque esse quero te ajudar, ele volta para o foco principal, que é tirar dúvida, propor o projeto, coisas do tipo, né? Então ela vai no engajamento do quero te ajudar, foco na missão e não dá espaço para assuntos que ela não entende. Essa é a personalidade da Thaís. Ela quer ajudar, quer engajar e ao mesmo tempo ela é, como eu posso dizer, mais reservada. Ela não está ali para falar dela, ela está ali para falar da lei. Agora, como a gente pode oscilar isso e desvirtuar a personalidade da Thaís? O usuário pergunta, tudo bem? Aí ela responde, tá uma droga. Por que a pergunta? Agora imagina o nosso público sensível, querendo propor, sei lá, um sarau, uma coisa linda. E aí a Thaís vem e fala, nossa, tá uma droga. Por que a pergunta? Então esse tipo de comportamento ele é interditado na Thaís. Pode ser que exista um bot mais rude, não sei, que faz piadinha, que possa usar isso, ok, mas a Thaís não pode. Aí, tudo bem, a pessoa pergunta, tudo bem, e ela fala, tudo bem. Cadê o resto da conversa, né? Ele vai fechar de novo. Ah, tá tudo maravilhoso, e com você? Espaço para abobrinha. Vai vir um monte de coisas que ela não entende, ela vai falar, olha, desculpa, não entendi. O usuário vai ficar frustrado e no final ele vai chamar ela de burra. Pode ter certeza. Tudo bem, obrigada. Aqui é uma solução boa também, mas faltaria um engajamento. Porque ela tem que voltar a responder as dúvidas. Não estou aqui para saber como está o seu dia. Imagina se a Thaís fala isso. Então, assim, tudo bem que a gente não quer que o usuário escreva abobrinha. Mas a gente tem que procurar uma solução dentro da personalidade do nosso bot. Se for um bot rude, como eu falei para vocês, de boa, ele pode responder isso tranquilo, não vai ter tanto prejuízo.
Mas a Thaís, ela seria totalmente prejudicada se alguém colocasse uma resposta dela rude, porque ela é extremamente atenciosa. As coisas poderiam estar melhor, mas não estão. E com você? Espero que a sua vida esteja ótima. Então, aqui tagarelando, né? Ela estaria tagarelando e aí ia mudar totalmente o foco da conversa, nunca mais a pessoa ia lembrar de Lei Rouanet, ou ele mesmo ia se frustrar. Nossa, cadê o que eu perguntei, né? Então, continuando. Características da Thaís. Então, tem outras características que a gente pode ver e que a gente criou para a pessoa ter uma espécie de guia e poder editar as respostas. Ela é polida, então ela sempre está agradecendo para o usuário a disposição que ele tem de conversar com ela. Obrigado por conversar comigo. Porque quando o usuário conversa com ela, ela aprende. Então, em cada conversa, ela evolui. Então, ela agradece pelo valor que o cliente, que o nosso usuário, entrega para a gente. Como seria isso de uma forma exagerada? Porque uma característica boa, ela pode se tornar uma coisa negativa. Isso para todo mundo. Por exemplo, uma pessoa muito perfeccionista pode ser uma coisa ruim para ela depois e para as pessoas. Então, ela, muito obrigada, eu fico realmente grata por conversar comigo. Aqui parece que ela está se humilhando. Nossa, gente, por favor, continua falando comigo, volta aqui, eu preciso. Então, assim, isso desvirtuaria também, porque a Thaís não se tornaria uma pessoa agradável, ela se tornaria uma pessoa carente, né? Então, isso desvirtuaria também, apesar de estar dentro do polido, não seria legal. Gentil, espero estar te ajudando. Então, a Thaís, ela não vai falar, olha, te ajudei, sou ótima, eficiente e agora pode perguntar o que você quiser porque eu sou maravilhosa. Não, ela está sempre supondo que ela espera estar ajudando, mas que pode acontecer de ela não conseguir responder ou ser eficiente para o usuário. Paciente, você pode escrever de novo de outra forma? Então, quando ela não entende o assunto, ela não pede para o usuário perguntar sobre outro assunto. Ela quer entender aquele assunto, aquela dúvida e sanar. Então, ela está sempre pedindo para o usuário escrever de novo, até que caia numa intenção que a gente tem, né? Uma pergunta lá no banco de dados dela e ela consiga entender e entregar valor para o usuário. Dedicada, quero te ajudar. Então, em vários momentos, como vocês já viram, ela está sempre falando para o usuário, eu quero te ajudar, eu quero ser útil para você, mas não de um jeito exagerado. Em cada interação que temos aqui, estou aprendendo mais para que a gente se comunique melhor. Então, aqui ela já está explicando para o usuário. Cada vez que a gente conversa, eu posso evoluir mais. Então, obrigada por isso. Aqui uma forma de exagero de novo. Preciso te ajudar para ser feliz. Se a Thaís ela manda um negócio desse pro usuário, ele vai ficar até assustado. Ele fala, meu Deus, ela é psicopata, ela precisa de mim para ser feliz. Então, assim, é uma forma de desvirtuar também, mesmo querendo agradar o usuário. Então, a gente tem que ter cuidado com o limite, porque cada palavra que você põe importa e vai fazer um efeito diferente na conversa. Não dá espaço para intimidade. Bem, obrigada, quero te ajudar, né? Aqui ela não pergunta se o usuário está bem, ela não fala nada pessoal dela, ela é reservada. Então, aqui um exagero. Oi, bebê, saudades. Então, a Thaís, ela é um pouco informal, ela não é muito erudita, ela não usa o vocabulário erudito fora quando ela manda as coisas da lei, porque aí não tem jeito, tem que mandar com aquele léxico deles. Mas ela também não abre para uma informalidade dessas, tipo, oi flor, oi amor, coisas assim, íntimas. Ela é reservada. Como a Thaís se comunica? Então, eu trouxe para vocês outros exemplos de úteis, que são as respostas que ela manda, com a personalidade dela, né? Logo quando a primeira interação, ela fala, oi, sou assistente virtual da Secretaria Especial da Cultura. Me chamo Thaís. Então, ela já está falando para ele o objetivo dela, além do nome, né? Estou aqui para guiar a sua inscrição do seu projeto
ou esclarecer algumas dúvidas sobre a lei de incentivo à cultura. Para saber de quais assuntos podemos conversar, digite o Me Ajuda. Então, o que acontece? Aqui ela está deixando bem claro para o usuário em que pontos ela pode atender, né? Porque ela poderia só falar: oi, sou assistente virtual, me manda uma pergunta, ou qual é a sua dúvida? E aí a gente teria aquele problema que o usuário ia mandar qualquer coisa e ela ia ficar perdida e o usuário sempre frustrado na conversa. Então, a gente delimita já o que ela pode fazer. Qual é o objetivo principal dela? Inscrição do projeto. Então, já vem em primeiro lugar. Eu quero ajudar você a submeter a sua proposta, a fazer a sua inscrição do projeto. Segundo, esclarecer outras dúvidas sobre a lei. Aqui a gente tem o Me Ajuda. Caso a pessoa nunca tenha tido uma conversa com bot, ou esteja com dificuldade, ou não saiba que tipo de assunto ela fala, ele pode escrever Me Ajuda, e aí ela vai falar um menuzinho e vai explicar também como conversar com ela. Que é a Uter, o que sei falar, né? Então ela fala: veja alguns dos assuntos que eu posso te ajudar. O que é a Lei Rouanet e como funciona, dúvidas operacionais sobre a execução do projeto, e ela põe exemplos de perguntas também. Exemplo: perdi minha senha do Salic. Ou dúvidas sobre definições e siglas. Porque a gente tem várias siglas: CNIC, Salic, Thaís. Então, às vezes, o usuário não sabe o que é e ele pergunta. Agora que você já sabe do que podemos conversar, vou te dar algumas dicas. Então, como eu falei para vocês, ela é sempre muito sutil. Ela nunca está ali ensinando para o usuário, né? Ela vai dar dicas. E aí, eu consigo te entender melhor quando você faz perguntas curtas e manda uma pergunta de cada vez. Porque às vezes tem algumas pessoas que na interação, eles mandam um texto. E aí é impossível hoje em dia um chatbot entender um texto. Assim, eu espero que evolua, que a gente tenha uma tecnologia, né, um dia que possa atender essa dificuldade, mas a gente não consegue. Então é melhor falar a verdade para o usuário, para ele não se frustrar: não vou entender o seu texto, não vou entender o seu desabafo, desculpa, manda perguntas curtas, né, e uma de cada vez. Porque se mandar tudo, vai gerar um problema de confusão, e ela vai mandar uma resposta no lugar da outra e vai dar problema. Espera eu te responder, daí você me manda outra, né? Então ela enfatiza de novo. Tudo bem, manda uma de cada vez, então espera eu responder. Aí você manda outra. Bom, acho que já falei demais. Sua vez, o que deseja saber? Então ela explica e já pede para o usuário perguntar. Porque se a gente não pede aqui, o usuário às vezes ele não pergunta. Ele vai ler e vai fechar a conversa de novo. Útero objetivo. Em alguns fluxos da Thaís, a gente escalou os usuários, né, os tipos de usuários, criamos as personas, e a gente viu que normalmente as pessoas que perguntam siglas são aquelas que nunca submeteram uma proposta, porque elas não têm muito conhecimento do processo e nada disso. Então, a gente colocou um fluxo, né, um caminho de histórias e de conversa, em que a Thaís, ela pergunta para o usuário depois de uma sigla: mas antes, para a nossa conversa ser mais eficiente, você quer saber como submeter uma proposta? Então ela ainda pergunta para ele se ele quer saber. Ela não manda logo de uma vez, assumindo que aquela pessoa não sabe e ó, toma aí, né? Então ela pergunta. E aí o usuário ele tem a oportunidade, se ele não souber, de aprender em uma sequência de conversa, né? Tudo sobre como submeter uma proposta. Aí ela vai ensinando passo a passo, sempre perguntando: você quer que eu te explique? Né? Porque às vezes o usuário ele não quer ler tudo de uma vez. Ele quer saber o início, ele quer parar, né? Então a gente respeita isso também. Úter continuar a conversa. Então a gente logo de início tinha um problema de que o usuário perguntava uma coisa e a conversa morria. Depois da resposta, ele ia lá, fechava, e a gente sempre frustrado, né? Porque é trabalhoso você fazer um chatbot, você quer que as pessoas conversem, interajam, né? Se sintam confortáveis. E a gente sempre frustrado, porque ele ia lá, respondia, pá. Aí a gente falou: quer saber? Vamos criar um mecanismo para o usuário estar sempre conversando com ela.
Então, ela tem a Uther continuar a conversa. Depois que ela responde uma coisa, ela sempre pergunta: o que mais você gostaria de perguntar? Em que mais posso te ajudar? Então, tem vários exemplos. E, assim, é aleatório dentro do Rasa, né, que a gente trabalha com o Rasa. Mas ela vai mandando isso de forma aleatória. Então, não fica chato também, não, porque não é sempre a mesma pergunta. Ela manda: em que posso te ajudar? Aí depois ela pode mandar: o que mais você deseja saber? Então, foi a forma que a gente criou da conversa fluir e não morrer ali depois que o usuário tiver uma resposta. Então, gente, agora que vocês viram a personalidade da Thaís, entenderam mais ou menos como funciona. Como eu falei, o guia, ele não é totalmente assertivo, né? Então, assim, se eu fizer uma resposta, vai sair de um jeito. Se você fizer, vai sair de outro. Se você fizer, vai sair de outro. Mas desde que tenha uma coerência com a personalidade dela e não extrapole, ela vai continuar sendo a Thaís. Agora, eu acho que vocês fizeram uma parte de montar um início de um chatbot, alguma coisa assim. E aí, eu queria propor para vocês, tudo bem que vai desvirtuar um pouco a personalidade do chatbot de vocês, vai ficar meio esquizofrênico, mas eu queria propor que vocês seguissem isso que eu falei e tentassem criar 2 respostas para a Thaís. Thaís, você tem um WhatsApp? E seguindo esse guia de personalidade que eu mostrei para vocês, criar uma resposta para isso. Tá? E a segunda: como recuperar a minha senha do Salic, né? E aqui a gente tem um link para a pessoa poder, né, clicar lá e tudo. Tem um e-mail também. E aí vocês podem criar do jeito que vocês quiserem, mas sem extrapolar a personalidade, para ter uma experiência de como seguir um guia de conversa. Então, assim, agora é com vocês. Se tiver alguma dúvida, estou aqui disponível e é só perguntar. Aí depois, no finalzinho, eu vou mostrar como são essas respostas dentro da Thaís, porque elas já existem. Mas fica de desafio para vocês.